Agora, André, ontem a gente falava sobre o dia decisivo sobre CPIs no Senado Federal e realmente foi decisivo, né? A gente fala sobre isso agora porque além das CPIs do MEC, o Senado deve ter mais duas comissões, as das ONGs da Amazônia e também do crime organizado. Contudo, ficou para depois, né? Foi decidido que vai ser para depois da eleição? Isso, Adriane. A gente comentou a respeito desse assunto ontem, indicando que já havia ali um desconforto dos líderes em virtude do período, né? A gente sabe que CPI tem um lucro, ou melhor, garante um lucro eleitoral para quem está à frente delas. Isso é um fato. A gente pode citar aqui como exemplo o que o senador Omar Aziz tem desfrutado por conta da CPI da Covid, né? O senador Omar Aziz, é só para a gente relembrar, em 2018 foi um desastre eleitoral. Ele foi candidato ao governo do estado e ele terminou em quarto lugar. Aqui em Manaus ele teve um pouco mais de 50 mil votos e no total no Amazonas ali mais ou menos 142 mil votos. Lembrando que ele, quando se elegeu senador, ele recebeu quase 1 milhão de votos. E era isso que eu ia te falar, o universo de eleitores é de mais de 2 milhões. Então, receber cento e poucos mil votos é uma votação bem pífia para alguém que tem um currículo como, por exemplo, o ex-governador. Exatamente. Então, o CPI, a vitrine que uma CPI garante, de entrevistas na mídia local, nacional e até internacional, como no caso da CPI da Covid, isso rende frutos eleitorais. Mas agora, o período não é o momento exato, é o timing, na verdade, aí que está em questão. Não é o momento exato para que os senadores se reúnam em Brasília. A gente citou aqui como exemplo a questão do recesso, que começa daqui a alguns dias, e aí em agosto já começa a campanha para valer, então seria quase impossível reunir ali, ter uma estrutura para que os senadores tocassem essas CPIs. E o presidente Rodrigo Pacheco decidiu que essas CPIs vão ficar para depois das eleições. Ele garante que vai ler no plenário essa semana. Na verdade, ele disse que hoje leria os requerimentos em plenário das CPIs que estão lá na fila, inclusive a CPI das ONGs. Eu creio que a gente tem um trechinho da fala do senador Rodrigo Pacheco a respeito dessa decisão, Adriane. Vamos acompanhar. O entendimento da ampla maioria dos líderes partidários do Senado Federal, alinhados ou não com o governo, até senadores e líderes muito independentes em relação ao governo, ponderaram que, de fato, nesse momento, às vésperas do recesso parlamentar e depois, já no período eleitoral dos meses de agosto e de setembro, não seria conveniente a existência das comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal, de modo que concordam com os requerimentos, muitos deles assinaram inclusive os requerimentos de CPI. As CPIs serão instaladas no momento oportuno pelo Senado Federal. No entanto, os líderes, repito, em maciça maioria, entendem que essas indicações dos membros e a consequente instalação das comissões parlamentares de inquérito devem acontecer após as eleições. Isso permitirá que todos os senadores possam igualmente participar das 5 comissões parlamentares de inquérito e também evitar que o período eleitoral, que é naturalmente um período em que há uma politização e acaba partidarizando as discussões, que esse período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa ser uma investigação minimamente isenta. A bem verdade, André, é que não é conveniente para nenhum deles, os 81 senadores ou os mais de 500 deputados federais, que CPIs aconteçam nesse período de eleição, porque eles são eleitos pelos estados. São eleitos pelos votos dos estados em que eles têm domicílio eleitoral. As sessões em Brasília acontecem de terça a quinta-feira. Então, sai de lá, passa sexta, sábado, domingo. Só que durante a CPI, ele tem sessão todos os dias, tem reuniões todos os dias. Como é que um candidato daqui, por exemplo, vai lá em Benjamin Constant e vai estar em Brasília na CPI? Não vai dar certo para o projeto político, pessoal, individual de cada um deles, né? Então, não é conveniente fazer CPI agora, não é porque vai atrapalhar, não vão ser isentos, é que vai atrapalhar a campanha de cada um, né? Exatamente, cada um está olhando aí a sua conveniência. E eu conversei ontem também com o senador Plínio Valério, que é autor da CPI das ONGs, e falei com ele a respeito dessa questão da decisão de que essas CPIs vão ficar para depois das eleições e da possível judicialização no STF do pedido da CPI dos MECs. E ele deu essa declaração aí para a gente, Adriane.
Essa pressão toda que se faz em torno da CPI do MEC acaba por ajudar a CPI das ONGs, que estava dormitando desde novembro de 2019. Como se pressiona pelo MEC, a CPI das ONGs já está lida o requerimento há muito tempo, já está pronta para ser instalada. E não há como instalar a CPI do MEC sem instalar a CPI das ONGs. Quanto a judicializar, mandar para o Supremo mais uma vez, né? Alguns senadores vão ao Supremo para que o Supremo se meta mais uma vez aqui. Eu vejo isso muito prejudicial ao Senado, porque dá oportunidade de alguns ministros fazerem o que mais gostam, que é se meter na vida dos outros. É um poder se metendo no poder, em outro poder. Eu, como não vejo, como não reconheço competência e prerrogativa no Supremo para fazer isso, mandar instalar CPIs, não devo recorrer. Mas, sem dúvida alguma, essa pressão toda do MEC acaba nos favorecendo. E nós da Amazônia sabemos o quanto é importante investigar essa gente que fica no meio do mato a nos roubar e a enriquecer seus dirigentes e seus diretores. Pegou carona, né? Exatamente, Adriane, mas a CPI das ONGs, ela se mostra necessária nesse quadro aí em que a Amazônia fica no foco internacional, de alguma forma apurar, averiguar por que tanto interesse de tanta gente no interior do Amazonas, por exemplo, dentro da mata, que voluntariedade é essa? É dessas pessoas que se dedicam a isso. Eu sei que tem muita gente séria, tem um trabalho valoroso no interior do Amazonas especialmente, no Pará, no interior de Rondônia, em Roraima, mas eu acho que é uma questão que deve ser apurada também. Obrigada, André, por sua participação. Um ótimo dia e até amanhã. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.